Alunos, falaremos hoje sobre função quadrática, tá certo? O que é uma função quadrática? Uma função quadrática é toda função em que um dos expoentes da minha variável vai ser 2. O expoente 2 nas equações, nas funções, representa quadrados, ou seja, funções quadráticas. Tá certo? Nesse caso aqui temos um exemplo de uma função quadrática ou uma função do segundo grau. Então, aqui a gente vai ver um pouco de exemplos de funções quadráticas. F de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5 é uma função quadrática, porque o expoente de uma das variáveis x é 2 e 2 representa quadrado, então representa função quadrática. A gente vai reconhecer os coeficientes A, B e C. Gente, o coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado. O número que acompanha o x ao quadrado é o termo A. O número que acompanha o x, somente o x, é o termo B, nesse caso é o 3. E o número sozinho, o termo independente, é o C. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o A é 2, o B é 3 e o C é 5. Temos aqui menos x ao quadrado mais 2x. Então, quem é o coeficiente A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui, o x ao quadrado, né, o número que está antes dele, a gente não consegue ver. Só vê que tem um sinal negativo. Quando o número não aparecer, quando o coeficiente não aparecer, porque esse coeficiente aqui vai ser 1. Então, vai ser menos 1. O termo B, gente, é aquele número que acompanha o x, que no caso aqui é o 2. E o termo C é o termo independente, aquele número que está sozinho na função. Nesse caso aqui não aparece nenhum termo, então ele vai ser o quê? 0. X ao quadrado menos 2, né? Qual é o número que vem antes do x ao quadrado? Esse número é o coeficiente de A. Não aparece. Quando não aparecer é porque é 1. Então, o A vai ser 1. O B é o número que acompanha o x. Aqui não tem nenhum número acompanhando a letra x, né? Não aparece nem a letra x. Então, nesse caso aqui, o B vai ser 0. E o C é o termo independente, aquele número sozinho. Nesse caso aqui, o C é o menos 1. E, por fim, nós temos f de x é igual a menos 4x ao quadrado. Quem é o A? O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado? É o menos 4. Então, o menos 4 é o A. O número que acompanha o x é o B, não tem, então o B vai ser 0. E o número que está sozinho é o C, nesse caso aqui o C vai ser 0. Esses são os coeficientes de A, B e C. Alunos, nas funções quadráticas, a gente vai aprender hoje um elemento muito importante, que são as coordenadas do vértice da parábola, ou seja, o valor mínimo dessa parábola e o valor máximo dessa parábola. Mas vocês precisam prestar atenção. Temos aqui uma função, f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. Primeiro, a gente tem que focar no termo A, no número que acompanha o x. O número que acompanha aqui o x, ele não aparece, portanto, é 1. Então, a gente sabe que esse 1 aqui, ele é positivo. Se 1 é positivo, então o A é 1. Quando o A é 1 positivo, A significa dizer que é maior do que 0. Se A é maior do que 0, nesse caso aqui, você vai encontrar o valor mínimo da parábola. Alunos, quando o A é maior que 0, é porque o coeficiente de A tem que ser positivo. A minha função, né? O gráfico dessa função vai ser uma parábola. Vamos entender. Quando a função é do primeiro grau, o gráfico projetado nessa função é uma reta. Ó, função do primeiro grau. Olha aqui o expoente x. O expoente de x é 1. Função do primeiro grau, a projeção desse plano, né, do gráfico, é uma reta no plano cartesiano. Nesse caso, quando a função for uma função quadrática, que tiver o seu expoente 2 no x, tá bom? Eu vou ter projetado nesse meu plano cartesiano uma parábola. Essa parábola, ela tem uma abertura. Essa abertura aqui dela é chamada concavidade. Essa concavidade, ela pode ser voltada para cima ou ela pode ser voltada para baixo. Elane, quando é que eu sei que a concavidade vai ser para cima ou vai ser para baixo? Quando você olhar o termo A.
Se o termo A for positivo, o número que acompanhar o x ao quadrado, ele é o termo A. Se ele for positivo, é porque ele é maior que zero. Então, a parábola vai ter concavidade para cima. Se você olhar e o número que acompanhar o x for um número negativo, então é porque A está negativo, então A vai ser menor que zero. A menor que zero, a concavidade dessa parábola vai ser voltada para baixo. Voltando para cá, gente. Quando a concavidade da parábola for voltada para cima, ali você vai achar o valor de mínimo. Mas como assim, Elane, o valor de mínimo? Ó, porque ela está descendo. A parábola, ela desce, ó, você vê que ela vem aqui, chega bem que ela cai. Ela vai e sobe de novo. Então, esse ponto aqui, que é onde ela desceu o máximo possível, né? Esse ponto aqui representa o valor de mínimo, é onde ela desceu, né, a sua forma máxima de descida da função. A mesma coisa acontece quando a parábola tem concavidade para baixo. Ó, ela faz isso, ela sobe. Então, esse ponto aqui, que fez ela subir o maior valor possível, esse valor é chamado de valor de máximo. Quando ela sobe, é valor de máximo. Quando ela desce, é valor de mínimo. Mas eu gostaria de sintetizar com vocês essa questão do A. Se o A for positivo, a parábola tem concavidade para cima. Quando ela tem concavidade para cima, o valor vai ser o valor de mínimo. Quando o termo A dessa minha função quadrática for negativo, é porque o A é menor que zero. A parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Se ela vai ter concavidade voltada para baixo, ela vai ter valor de máximo, ó. Quando você faz isso, ó, você está descendo, então é valor de mínimo. Quando você faz isso, está subindo, então é valor de máximo, certo? Nesse caso aqui, alunos, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu A tá positivo, ó, A é 1, se A é positivo, A é maior que zero, então a parábola ela vai ter o quê? Ela vai ter concavidade para cima. Se ela vai ter concavidade para cima, eu já sei, ó, que ela vai ficar desse jeito, então eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o meu valor de mínimo, ou seja, eu vou ver até onde, né, quais são os pontos que essa minha parábola vai descer. Então, para isso, eu vou precisar calcular o vértice da minha parábola. Gente, o vértice é calculado da seguinte forma. Você vai usar essa formulazinha. Primeiro, você vai calcular o x-vértice da nossa parábola, né? Que a formulazinha é essa, é menos b sobre 2a, certo? Depois, você vai calcular o y-vértice. Quanto que é o y-vértice? É menos delta sobre 4a. Perfeito. Essas duas formulazinhas vai me dar o ponto que vai fazer até onde, né, vai fazer eu perceber até onde vai descer a minha parábola, porque o valor é o valor de mínimo que eu vou estar encontrando. Então, vamos aqui. Vou repetir menos da fórmula. Vou vir aqui, ó. Quanto que é o B? O B é menos 12. Então, parênteses, menos 12, né, porque não pode ficar dois sinais juntos, sobre 2 vezes o A, valor do A. Quanto que é o A? Olha aqui, gente. O A é 1. Perfeito. Aí, vamos dar continuidade. Menos com menos, mais. Repete o 12 deu positivo, né? Ó, menos com menos, mais 12, sobre 2 vezes 1, 2. Aí, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, eu já descobri, gente, que o X vai ser 6. Mas eu preciso descobrir o meu y-vértice, que é menos delta sobre 4a. Elane, nós temos que fazer o delta? Claro que temos, aluno. A função é do segundo grau, temos que usar o delta. Qual é a fórmula de delta? Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual. Gente, quanto que é o b? Olha aqui o b. Menos 12. Então, vai ser menos 12 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quanto que é o a? O a é 1. Vezes o 30, que é o C. Quanto que é o C? 30. Perfeito. Delta é igual menos 12 ao quadrado, gente, é menos 12 vezes menos 12. Menos com menos, mais. 12 vezes 12 dá 144. Então, aqui vai ficar 144.
Aí menos, ó, o 1 tá mais e o 30 tá mais. Então, menos com mais, menos, menos com mais, menos. Agora é só multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30. Gente, o 4, né, multiplicado por 30 vezes, ou melhor, o 30, 4 vezes, vai dar 120. Delta é igual 144 menos 120. Vai dar 24. Esse é o meu delta. Ótimo. Agora eu vou aqui para achar o y vértice. Menos, quanto foi o delta que eu encontrei, gente? Ó, 24. A Elane aqui não precisa fazer o Bhaskara, não? Não, porque a fórmula ele só quer o menos delta. Você não já achou o delta no valor que estava calculando? Para aqui. Então, menos da fórmula delta. Quanto é o delta? 24. Sobre 4 vezes o valor do A. Quanto que é o valor do A, gente? O valor do A é 1, tá certo? Então, menos 24 repete sobre 4 vezes 1, 4. Agora, a gente vai dividir menos com mais, menos. 24 dividido por 4, 6. Então, o meu y deu menos 6. Então, eu vou, gente, agora desenhar o meu gráfico e localizar. Lembrando que o x deu 6 positivo e o y deu 6 negativo. Pronto, alunos, desenhei aqui o meu plano cartesiano para adiantar, né, a resolução. Ó, o meu x, estão lembrados? Acabei de encontrar. Ó, o x, que é o x vértice, deu quanto? 6. O meu y, que é o y vértice, deu quanto? Menos 6. Então, eu venho aqui, ó. O x deu 6, o y deu menos 6. Marquei e formei um ponto. O que eu posso perceber novamente para cá? Tá aqui a minha função, ó. A é positivo, A é maior que 0, então a concavidade da parábola vai ser para cima, voltada para cima, tá certo? Então, a parábola vai ser assim, gente, ó, para cima. Só que esse 6 e esse menos 6 representa o valor mínimo, porque quando a parábola ela tem concavidade para cima, ela faz é descer. Então, se ela desce, ela vai ter valor mínimo. Então, eu vou desenhar essa parábola nesse formato, gente. Olha só. Ela ficou com a concavidade voltada para cima, porque A é maior que 0, parábola com a concavidade para cima, e ela teve que descer até aqui. Porque esse é o valor mínimo, ou seja, ela vai descer no mínimo até os pontos 6, que representa o x, e menos 6, que representa o y. Então, toda vez que pedir para você calcular uma parábola, os vértices da parábola, você tem que olhar isso. Se o A for positivo, A é maior que 0. A parábola vai ter concavidade para cima. E você vai achar o valor mínimo dela. O que é o valor mínimo? É o valor onde a parábola conseguiu descer o máximo possível. Nesse caso, ela desceu no ponto 6 e menos 6. Se A na função for negativo, então significa que A é menor que 0. A parábola vai ter concavidade para baixo. Quando ela tem concavidade para baixo, ela vai ter valor máximo. Por que valor máximo? Porque no caso ela vai estar subindo. Subindo, valor máximo. Descendo, valor mínimo.